A paz do Senhor para você, meu irmão, a paz do Cristo Jesus para você, minha irmã. É com alegria que iniciamos o programa Discípulos e Missionários na nossa querida TV Canção Nova. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova. Tenho a imensa satisfação de estar com você neste domingo, em que a igreja celebra a solenidade de duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Eles roguem por nós para que também nós possamos viver no nosso dia a dia o discipulado missionário de Cristo Jesus. Tanto para meditar conosco sobre a riqueza desta solenidade de São Pedro e São Paulo, contamos no nosso programa com a presença e a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scher, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Pois não, bom domingo também, nesta festa do martírio de São Pedro e São É Paulo. verdade. Nós lembramos hoje o martírio de São Pedro e São Paulo, dois mártires, colunas da igreja, e que deram os dois rumos, dois binários. São Pedro cuidando da vida da igreja, da unidade da igreja, preservar a fé verdadeira. São Paulo abrindo frentes missionárias, indo ao encontro dos povos como grande missionário. Então, hoje lembramos estes dois grandes apóstolos, o seu testemunho de vida através do martírio e também sendo o dia do Papa, Dia do dia do Papa. Papa, que é sucessor do apóstolo Pedro na sede de Roma e também herdeiro da missão de Paulo, enquanto o Papa é o primeiro missionário que impulsiona a igreja a ser missionária. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa missão que Jesus confiou especificamente a Pedro, não é, Dom Dilo? Sim, confiou a Pedro como referência para todos os outros, mas é claro que também todos os apóstolos têm parte nessa missão, né? Não é unicamente de Pedro. E a gente lembrou disso durante o conclave, né? A missão do Papa é tão grande que seria impossível alguém realizar sozinho se não tivesse muita gente participando, ajudando o Papa e também compartilhando a sua missão em outros níveis, né? Os bispos são sucessores dos apóstolos em suas dioceses. Em união com o Papa, eles são responsáveis locais pela igreja, de modo que, sim, o Papa é o pastor universal, mas isto não torna impossível a ele exercer essa missão, dado que tem a participação na mesma missão os bispos do mundo inteiro. Porém, uma missão que diz respeito também a preservar, né, a verdade da fé transmitida por Jesus, ensinada por Jesus, preservar. E Pedro também recebeu de Jesus a missão de confirmar os irmãos da fé. Então, a igreja, nesse sentido, a partir do Papa, deve realizar essa missão, Dom Dilo? Sim. Jesus recomendou a Pedro: tu, Pedro, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Então, esta palavra dirigida a Pedro tem um significado todo especial. Quem na igreja, de fato, mostra a direção, é por aqui que vamos. A verdade é por aqui, né? A igreja, caminhamos, é por aqui, né? É o Papa, né? E os bispos em comunhão com ele. Por isso, esse confirmar na fé é também ajudar toda a comunidade a ter um olhar para a mesma verdade da fé. Uhum, uhum. E, por outro lado, é zelar para que não haja quebras nesta unidade da fé. E é impressionante como a igreja, mesmo sendo tão espalhada pelo mundo inteiro, ela mantém essa unidade na fé, Uhum, uhum. que tem a sua referência no crer em Deus Pai, né, que é uma síntese da fé, mas o crer em Deus Pai depois tem que ser explicado em cada lugar, né, para as pessoas poderem acolher e crer. E muitas vezes ali poderiam aparecer fraturas no mesmo patrimônio da fé, e não acontece. E é uma graça, uma ação do Espírito Santo que através do testemunho, mas também do serviço petrino do Papa,
mantém a igreja unida na mesma fé. Da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Belo testemunho do apóstolo São Paulo, né, Dom Dilo? Sem dúvida, São Paulo escreve isso a Timóteo. E estava preso já em Roma, condenado à morte, à espera da execução, do martírio. Mas continuava firme, né? Escrevendo cartas, tendo Timóteo como seu colaborador. E neste trecho ele justamente diz palavras assim muito fortes a Timóteo. Timóteo, pega firme, vai firme, continua firme, não desanime. De minha parte, eu já estou fora do jogo, em outras palavras, né? Eu já completei a minha corrida, ou seja, a minha missão. Daqui para frente, eu espero que Deus me dê o prêmio da justiça, a recompensa. Então, vem aquelas palavras: terminei a corrida, preservei a fé, e mais a outra é? Guardei a fé, completei a corrida, combati o bom combate. Combati o bom combate. Puxa vida, se todos nós pudéssemos, no final da vida, dizer isso, seria o maior consolo, né? Verdade. Mas para poder fazer isso e dizer isso, quanto Paulo apanhou, sofreu e se empenhou ao longo da vida. Por isso, cada dia é dia de a gente falar, de fazer isso, para ter, no fim da vida, este consolo de poder dizer: puxa vida, graças a Deus, completei a minha carreira, eu combati o bom combate, estive no bom combate da fé e perseverei. Estou firme. Bom, vamos acompanhar a participação do Michel. Michel faz uma pergunta para Dom Odilo. Dom Odilo, Michel que está falando aqui. O senhor vai bem? Tudo bom? Então, Dom Odilo, Pedro e Paulo sempre foram pilares assim da Igreja Católica. Como podem assim duas pessoas tão diferentes, tão distintas, serem hoje os santos de referência para todos nós? Bem, Michel, obrigado pela pergunta. Bem, são duas pessoas diferentes e cada um tem uma missão própria, né? E as duas se complementam, né? Como eu já disse há pouco, né? Pedro é aquele que tem a missão de manter a igreja unida. Unida nos vários sentidos, na fé, unida na caridade, unida também na missão. Paulo é aquele que é o missionário, que abre novos caminhos, aquele que vai ao encontro dos outros, dos povos, para levar a boa nova, a luz do Evangelho. E essas duas dimensões na igreja se completam. Então não estranha, né? É providencial, certamente, é providência de Deus que assim foi. O mesmo Jesus que escolheu Pedro, escolheu também Paulo, né? E Paulo foi escolhido quando ele ainda não estava convertido. Ele ainda perseguia a igreja. E a voz que falou a Paulo, depois falou também a Ananias, aquele que batizou Paulo, né? Paulo ficou assustado. Ananias, que era discípulo já, era cristão, ficou assustado quando lhe apresentaram Paulo e disse: nossa, eu estou com medo, esse homem está fazendo muito mal. Eu sei que ele está aqui para prender todo mundo, vai matar alguns. E o que diz a voz? Não tenha medo. Eu o escolhi para ser um instrumento de escola, ou seja, um instrumento privilegiado para levar o meu nome aos povos. Então, o mesmo Jesus que escolheu Pedro para a missão, escolheu também Paulo para a missão, e os dois aspectos se complementam. Pois bem, o programa Discípulos e Missionários vai chegando ao seu final. Agradecemos a Deus por essa solenidade de Pedro e Paulo e pedimos hoje de um modo especial pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, que Deus abençoe o Santo Padre, dê a ele toda a sabedoria, toda a coragem para conduzir a Santa Igreja e nos confirmar também na fé. Dom Dilo, sua palavra e a sua bênção para o encerramento do nosso programa. Sim.
Então, em relação ao Papa, todos nós somos chamados, os católicos, a termos algumas atitudes importantes. Primeiro, rezar pelo Papa. E hoje rezamos de maneira especial pelo Papa. Segundo, ouvir o Papa. Ouvir o Papa significa se interessar por aquilo que o Papa diz, mas também obedecer ao Papa. Obedecer aquilo que o Papa ensina. Terceiro, apoiar o Papa. O Papa precisa ser apoiado espiritualmente, mas também materialmente, porque a missão do Papa é muito grande e por isso ele precisa sim do apoio material. Nesse sentido, hoje se faz a coleta do óbolo de São Pedro. É verdade. Essa coleta, que se faz em todas as comunidades católicas do mundo, reúne determinados valores que são colocados à disposição do Papa para ele poder realizar a sua missão. Para ele poder... Caridade do Papa. A caridade do Papa, mas também o custeio da missão do Papa. Vamos sim. falar claramente, né? O Papa tem que custear, o Papa ou quem em torno dele tem que pensar nisso, custear a missão da Igreja e o serviço da Igreja. E por isso todos são convidados hoje também a dar esse sinal, esse gesto de apoio através da doação do óbolo de São Pedro lá em sua igreja, em sua paróquia. Vamos ser generosos e fazer isso de bom coração. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.